Nas últimas semanas, a situação da imigração ilegal na Itália tem piorado bastante. E o mundo inteiro ouviu ou ainda ouve falar sobre Lampedusa, que é uma pequena ilha da Sicília. No vídeo de hoje, nós vamos ver juntos o que está acontecendo e por que isso é um grande problema para o país. Logo no início do mês de setembro, ali nas primeiras semanas, chegaram na Itália, através dessa ilha, em torno de 160 embarcações com mais de 7.000 pessoas. Esse é um número assustador, não só pela quantidade de gente, mas sim porque a ilha não comporta, não tem capacidade e estrutura para receber todas essas pessoas. Mas um fato mais chocante é que no período entre janeiro e setembro desse ano, 2023, nós já mais que dobramos a quantidade de imigrantes clandestinos que chegaram na Itália quando comparado ao mesmo período do ano passado, ou seja, ao período entre janeiro e setembro de 2022. E por que logo a Itália e não outro país europeu? Não porque a Itália é linda, maravilhosa, e sim porque ela é a porta de entrada para essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, Lampedusa é uma ilha minúscula desse tamanico que fica abaixo da Sicília, que é uma região italiana, porém também ilha, bem ao sul da Itália. E ela está localizada no Mar Mediterrâneo, bem próximo ao continente africano, mais especificamente bem perto da Tunísia, que é de onde vem a maioria dos imigrantes. Tunísia, Líbia e Nigéria são as origens de grande parte dos clandestinos que chegam na Itália. E fazer essa viagem para eles também não é tão simples assim. Muitos declararam que pagaram em torno de 1.500 euros para fazer a travessia. É um verdadeiro negócio para quem organiza essas viagens. E o pior das coisas não é nem o valor, e sim que muitos deles não teriam condições no seu país de origem de arcar com essa despesa. Eles fazem a viagem na esperança de chegar na Europa. Eu falo na Europa porque a Itália é só a porta de entrada, arrecadar esse dinheiro e conseguir pagar quem faz esses transportes. Isso a preço muito caro, porque não são só os 1.500 euros, mas alguns deles declararam que eles têm um prazo para pagar isso, e se eles não conseguirem arcar com esse valor naquele prazo, o que acontece? Esses organizadores de viagem acabam com a família deles. Isso também é um dos motivos pelos quais a gente recebe uma maior quantidade de homens. Imagina a pressão psicológica para você ter que arrecadar a quantia que for no mais breve período possível para você não correr o risco de não ver a sua família nunca mais. Tirando todas as outras questões pelas quais eu sou contra, por exemplo, a aceitação de imigrantes clandestinos, essa parte humanitária é a que mais pesa, porque esse tipo de viagem não deveria nem acontecer. A questão não é não receber as pessoas na Itália, a questão é que esse tipo de viagem, esse tipo de tráfico de seres humanos teria que acabar. Mas quais são os maiores problemas desse fluxo migratório? O primeiro é que a percentual dessas pessoas que é refugiado de guerra, de perseguição ou que vem em busca de asilo político é mínima. E uma demonstração disso é o fato de estarem chegando, na sua grande maioria, homens. Concordam comigo que se eles estivessem literalmente fugindo de alguma situação, não viriam apenas homens, e sim mulheres, crianças, famílias inteiras? Grande parte desses cidadãos faz essa viagem, essa mudança, na esperança de conseguir uma melhor qualidade de vida, mais oportunidades e, quem sabe, melhores condições de trabalho para depois trazer as famílias. E não há nada de errado nisso. Errada é essa forma de chegar na Europa, é essa forma de imigração. Além de algumas facilidades documentais que quem imigra legalmente não tem, eles têm os custos de hospedagem, de alimentação e outras despesas iniciais
pagos. E quem arca com isso? E aqui a gente entra no segundo problema, que é a despesa. Cada pessoa que chega aqui dessa forma tem um custo para o Estado de 35 euros. E, novamente, muito bem pagos, nada mais justo se tratasse de uma questão humanitária. Porém, estamos falando de pessoas como eu, como você, que talvez desembolsou muitos mil euros para ter o reconhecimento da sua cidadania italiana, para você que é cônjuge ou estudante e todos os anos tem que enfrentar um bom perrengue na imigração, na questura, para obter a sua permissão de estadia, que é o permesso di soggiorno, para você que teve que gastar um valor considerável para fazer essa mudança da forma mais justa possível, é dessas pessoas que estamos falando. Outra grande problemática é o fato de não sabermos quem estamos recebendo no país devido à falta de documentação. E não é uma coisa simples, tipo, uma pessoa fala que tem 35 anos, mas tem 28, outra fala que se chama Paulo, mas na verdade é Pedro. Esse não seria um problema. A questão é que para solicitar um permesso de soggiorno, ou seja, um visto, uma permissão de estadia, além de todos os documentos pessoais, você tem que apresentar o quê? Um nada consta, um nulla osta, ou seja, um certificado de antecedentes criminais para mostrar que você tem a ficha limpa. Entendem onde eu quero chegar? Quem nos garante que todas essas pessoas são pessoas corretas e que não estão saindo, quem sabe, do seu país por terem cometido algum crime? Ninguém garante. Isso porque não tem como saber. Porém, sabemos, porque muitos declararam, que vários desses indivíduos não são ficha limpa. E poderíamos ficar horas falando da relação entre imigração clandestina, imigração ilegal e aumento da criminalidade, da insegurança nas cidades, mas não vou nem entrar nesse mérito. Esse é um debate, uma discussão que divide opiniões, principalmente porque a Europa em si precisa de imigração, principalmente pela mão de obra, porém, a maioria dos países europeus se recusa a receber parte desses imigrantes que chegam através de Lampedusa. Assim é muito fácil falar que a gente tem que acolher, né? Mas a verdade é que a Itália está sozinha nessa luta e não tem autonomia para resolver o problema. Não sei se vocês viram, mas o governo italiano já apelou não só para a Comissão Europeia, mas esses dias também na reunião da Organização das Nações Unidas, a ONU, e sinceramente eu tenho minhas dúvidas que algo será resolvido dessa forma. Caso vocês não tenham ouvido o discurso da atual presidente do Conselho italiano, eu vou deixar um trechinho para vocês. Le conseguenze del conflitto in Ucraina travolgono tutti come in un domino, ma impattano soprattutto sulle nazioni del sud del mondo. È una guerra mossa non solo contro l'Ucraina, ma contro le nazioni più povere. E l'attenzione dell'Italia è rivolta particolarmente verso l'Africa, dove nazioni già provate da lunghi periodi di siccità, dalle conseguenze del cambiamento climatico, si trovano oggi di fronte a una situazione difficilissima anche in termini di sicurezza alimentare, che le espone ancora di più alla instabilità, le rende facili prede del terrorismo e del fondamentalismo. È una scelta creare il caos e diffonderlo. Governare un mondo nel quale ha avuto la meglio chi bombarda le infrastrutture civili e in quel caos, che produce decine di milioni di persone potenzialmente in cerca di condizioni di vita migliore, si infiltrano reti criminali che lucrano sulla disperazione per collezionare miliardi facili. Sono i trafficanti di esseri umani che organizzano la tratta dell'immigrazione illegale di massa. Illudono che affidandosi a loro chi vuole migrare troverà una vita migliore. Si fanno pagare migliaia di dollari per viaggi verso l'Europa che vendono con le brochure come fossero normali agenzie di viaggio, ma su quelle brochure non scrivono che quei viaggi troppo spesso conducono alla morte, a una tomba sul fondo del Mar Mediterraneo. Per comunità delle nazioni e dei popoli che si riconoscono nella Carta delle Nazioni Unite del 1945. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Ma per farlo dobbiamo lavorare insieme a ogni livello e l'Italia intende essere in prima fila su questo fronte. O único jeito da Itália fazer isso seria ir contra as diretivas da União Europeia
impedir as chegadas desses imigrantes clandestinos, bloquear os desembarques e aceitar todas as consequências e penalidades que veriam com essa atitude, com essa tomada de decisão. Infelizmente, tem uma área aqui do bairro onde eu moro que é lotado de imigrantes clandestinos e eu, pessoalmente, já tive muitas experiências negativas, mas uma delas me marcou muito, que foi no supermercado, eu tentando defender uma senhora, porque eles ficam muitas vezes nos supermercados pedindo as moedinhas. Isso em todas as cidades italianas. Eles estão ali desde a hora que abre o supermercado até a hora que fecha o supermercado. Eu até brinco às vezes que eles são trabalhadores com contrato indeterminado, porque faça chuva, faça sol, eles estão lá pedindo moedas. E aconteceu recentemente deles estarem insistindo com uma senhorinha já de idade, eu me meter na discussão ali, porque ela não queria dar a moeda, e um deles me agredir fisicamente. Eu ameacei, entre aspas, chamar a polícia, enfim, e a pessoa se afastou. Mas a gente vê muitas dessas cenas em estação de trem, em zonas mais inseguras da cidade e por aí vai. Eu quero que fique muito claro que não tem nada a ver com a nacionalidade, e sim com o fato de virem ilegalmente para cá. Se fossem brasileiros, eu estaria falando a mesma coisa. E eu, inclusive, tenho a mesma visão de pessoas que vão ilegalmente para os Estados Unidos, por exemplo. Seja da América do Sul, seja europeus, de qualquer nacionalidade. O problema é a imigração clandestina. Eu entendo que o desespero e algumas situações desfavoráveis podem levar as pessoas a tentarem de tudo, mas também parto do princípio que pessoas de boa índole nunca irão para caminhos curtos e meios ilegais. Essa é a minha visão, mas eu também quero saber a de vocês aqui nos comentários. Me contem o que vocês pensam sobre esse tema e se vocês gostaram do vídeo, não vão embora sem deixar um joinha e se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo.